Bem-vindo, internauta! Este é o Super FC pelo Mundo e no programa de hoje falaremos sobre os principais campeonatos do globo. A meu lado, ele, menino gigante, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começar com campeonato inglês. Resultados na tela, porque tivemos derrota do Arsenal. Manchester United 1-0, Liverpool atropelando o segundo lugar, 4-0 em cima do Fulham. Southampton, que beleza, 4-1 em cima do Hull City. Chelsea empatou com o West Bromwich 2-2. Newcastle ganhou de 1-0 do Tottenham e Sunderland ganhou do Manchester City, Pazini. Começando então com a derrota do líder. Tá caindo, Pazini? Tá caindo? Ainda não. Perde um clássico, o Arsenal. O Manchester United consegue uma grande vitória. Começou uma nova temporada, já começa a encostar no pelotão de cima. Quinto lugar, 5 pontos de distância para o Arsenal. O Manchester United não fez um grande jogo, não está encantando, mas está conseguindo vencer. Já faz 9 jogos que o time não perde, ganha um clássico, que é sempre importante para dar muita moral. O Arsenal não fez um grande jogo, ao contrário das últimas partidas. Teve mais posse de bola, criou mais chances, mas não jogou toda a bola que pode jogar. E por conta disso, o Liverpool encostou. O Arsenal agora só tem 2 pontos de vantagem para os Reds. José Pereira, de férias, levou o Arsenal junto, né, Pazini? E agora, Pazini, Liverpool, segundo colocado, brigando lá em cima. Vai lá. Brigando lá em cima, 2 pontos do Arsenal, como disse, continua vivendo esse excelente início de temporada, o time é muito bom, pode mesmo brigar lá em cima. Teve como destaque Luizito Soares, o uruguaio atacante, marcou 2 gols, o Diarra, com uma grande atuação também, deu 2 assistências, os Reds passaram um trator para cima do Fulham. Esse ano passado o West Bromwich começou muito bem, esse ano é Southampton e a tendência é cair também, mas por enquanto tá bem, né, Pazini? Terceiro lugar. Por enquanto tá bem, é um time bem ajeitadinho, tem jogadores que estão servindo a seleção inglesa. Nessa partida o Rick Lambert, atacante, o Lanana, que é um meio-campista, marcaram gols, os dois estão convocados para a seleção e o Jay Rodrigues, outro atacante convocado para o English Team, atuou muito bem. O Southampton tem uma boa equipe, além desses 3 tem outros bons jogadores, o Gaston Ramírez no meio-campo, o Boro, que é um bom goleiro, mas não é para se empolgar, achar que o Southampton vai brigar para o Champions League, pelo título, mas tem condições ali de ficar entre os 10, entre os 8 primeiros, o time é bem ajeitadinho. Falando no West Bromwich, segurou o Chelsea, né, Pazini? O West Bromwich segurou o Chelsea, um 2-2 que foi injusto. O Chelsea não fez um grande jogo, o West Bromwich merecia ter vencido e no final das contas o jogo só ficou empatado porque o Chelsea teve um pênalti inexistente a seu favor aos 49 minutos do segundo tempo e aí o Hazard colocou a bola para dentro. Menos mal para o Chelsea, que não se afastou tanto assim do Arsenal na briga pela liderança. Agora, para embolar o finalzinho aí, derrotas de Tottenham e Manchester City. Vai lá. O Tottenham dominou o jogo contra a equipe do Newcastle. Foram 23 chutes a gol, 67% de posse de bola, o time dominou o meio de campo. Só que o Cru, goleiro holandês, fez um partidaço, milagre atrás de milagre, fez 7 defesas espetaculares ao longo do jogo. E o Newcastle, em um contra-ataque no comecinho da partida com o Remy, atacante francês, marcou o gol da vitória do Newcastle. O Newcastle tem toda aquela zoeira de 10 franceses no elenco, mas o time é bom, está bem no campeonato, entre os 10 primeiros, inclusive. O Tottenham vai ali se desgarrando um pouquinho do pelotão de cima. O Manchester City foi a mesma coisa, mal no primeiro tempo, bem no segundo, dominou o Sunderland, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. É isso mesmo, saindo da terra da rainha, vamos para a Alemanha. Resultados na tela, Bayern de Munique atropelando, fique ligado, atleticanos, 3-0 em cima do Augsburg. Wolfsburg ganhou de 2-1 do Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen 5-3 em cima do Hamburgo, Borussia Mönchengladbach, Isso aí. Isso aí, 3-1 em cima do Nuremberg, Schalke 04, 3-1 em cima do Werder Bremen, Pazini, 3-0, tranquilo, Bayern de Munique. Massacrou o Augsburg, conseguiu uma vitória tranquila, um golaço do Boateng, algo raro, um golaço de falta do Ribéry de falta, e teve também o gol do Thomas Müller de pênalti ali no finalzinho da partida. O Bayern de Munique jogou um belíssimo futebol, massacrou o Augsburg, a diferença entre os dois times é enorme e o meio-campo produziu muito bem. O único detalhe é para o Götze, que, mais uma vez, curioso, teve chance como titular, mas não jogou bem. Ele tem jogado muito bem quando entra como reserva no segundo tempo, mas como titular não tem rendido tudo que pode. E detalhe, são 2 marcas boas para o Bayern de Munique. A primeira no campeonato, abre 4 pontos para o Borussia Dortmund. A segunda histórica, 37 jogos sem perder, é a maior sequência da história de um clube no futebol alemão. Que é isso? O Goethe, então, o Neto Berola do Bayern de Munique. Não, aí também não. Brincadeiras à parte, na briga lá em cima, o Borussia Dortmund perdeu o Pazini, vai lá.
Perdeu para o Wolfsburg, o Borussia Dortmund teve uma semana daquelas, né? Perdeu para o Arsenal, não foi bem contra o Wolfsburg também, o time todo muito abaixo do que pode, principalmente no Nuri e o Mkhitaryan, e só o Royce que fez um grande jogo, inclusive marcou um golaço de falta. E nisso aí o Wolfsburg, que estava sem o Diego, camisa 10, brasileiro, que é o principal jogador do time, fez um jogo muito certo, atuou bem taticamente, conseguiu a vitória por 2-1 merecida, com destaque para o Olic, atacante croata, marcando um golaço de fora da área. O Wolfsburg tem um bom time, um bom elenco. Nessa temporada não decepciona como nas outras, está na 5ª posição, vaga na Champions League, a 1 ponto do Borussia Mönchengladbach, que está na primeira posição ali de vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Dortmund tem uma semana muito ruim, mas pode se recuperar na próxima rodada. Pega o Bayern de Munique em casa, o grande jogo do campeonato alemão, e aí pode voltar a diferença para 1 pontinho ali. E aí o confronto direto na Baviera pode acabar definindo a parada no segundo turno. Então, continuando lá em cima, Pazini, coloca o Leverkusen e fala também um pouquinho, já que você já citou aí, do Gladbach. Vai lá. O Gladbach na 4ª posição, mais uma boa vitória. O Max Kruse deu um show, atuou muito bem. E todo aquele quinteto ofensivo ali com o Arango, com o Rafael brasileiro, com o Xhaka também atuaram muito bem, além do Hermann, outro que compõe esse quinteto ofensivo do Gladbach. No Bayer Leverkusen, a grande estrela foi o sul-coreano Son Heung-min, marcou 3 dos 5 gols do Bayern, que venceu bem o Hamburgo num jogo que poderia ter sido mais fácil. É que o Bayern de Munique, sempre que abria a vantagem, tinha um pouco de desleixo ali, o Hamburgo encostava no placar. Mas o Bayern conseguiu uma boa vitória e está ali também a 4 pontos do Bayern de Munique, encostou no Borussia Dortmund. O Bayern que deve consolidar essa 3ª posição, está tranquilo por ali e deve ficar nela mesmo ao longo do campeonato, porque não dá para imaginar o Bayern brigando com o Borussia e com o Bayern de Munique pelo título da Bundesliga. Sacanagem, hein, Pazinho? Agora um time que eu sei que você gosta muito, Schalke 04, 3-1, você sempre elogia muito, vai lá. O Schalke 04 tem um bom time do meio para frente, mostrou isso mais uma vez essa rodada com a sua vitória. O Max Meyer jogando bem, Zalai também bem lá no ataque, além do Kevin Prince Boateng, que foi a estrela do jogo, e do Julian Draxler. Mas o grande destaque mesmo foi o Farfan. Entrou no segundo tempo, entrou bem. É um jogador diferente dos outros 3, porque ao invés de mais técnico, tocar muita bola, priorizar as jogadas combinadas, como fazem os outros 3, o Farfan é mais incisivo pelo lado direito e faz uma boa dupla com o Tida. Tinha-se ali a dúvida de se ele ia ficar na reserva mesmo, voltou e voltou bem, pode ali ser titular, brigar pela vaga com o Max Meyer. O detalhe para o Schalke é a defesa, né? A defesa do Schalke é uma porcaria, por conta disso que o time sofre muitos gols e pena muito em alguns momentos, inclusive na UEFA Champions League tem sofrido muito, sofreu contra o Chelsea nas últimas 2 rodadas por conta da defesa. Apesar disso, vence, está na briga também por Champions League e Liga Europa. Beleza. Fim da Alemanha, vamos para a Espanha, onde só tem 3 times bons, resultados na tela. Barcelona 4-1 em cima do Betis. Real Madrid 5-1 em cima da Real Sociedad. Real Sociedad que está na Champions League, lembre-se bem. E Atlético de Madrid tropeçou no bom time do Vila Real. Pazini começando com show de Neymar. Fábregas, vai lá. Fábregas marcando 2 gols, dando assistência, Neymar marcando gol. Foram os grandes destaques do Barcelona, que começou tendo trabalho com o Betis, mas depois atropelou o adversário. O destaque negativo, né, com tantos destaques positivos, foi o Messi, né? O Messi mais uma vez saindo contundido, não joga mais em 2013, só volta em 2014. E aí é para o Barcelona recuperar o jogador direito, né? Porque o Messi tem se contundido muito nas últimas semanas, nos últimos jogos do Barcelona. Tem que ficar um tempo de molho para se recuperar bem. Atualmente o Barcelona está se virando muito bem com ele, o Neymar, Fábregas e companhia têm conseguido substituir bem o Messi. E aí o Messi pode se recuperar tranquilamente para chegar voando na fase final da Champions League e na Copa do Mundo do ano que vem também. O Barcelona que mantém a temporada perfeita até aqui, invicto tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol e liderando já com folga de 3 pontos para o Atlético e 6 para o Real Madrid. Se o Messi tá mal, o Cristiano Ronaldo um pouquinho melhor, né, Pazinho? Um pouquinho. Um pouquinhozinho só, né? Meteu 3 gols na Real Sociedad, artilheiro disparado agora do Campeonato Espanhol, ultrapassou o Diego Costa, 16 gols. E o Bale também está muito bem, depois daquele começo ruim dele. Agora já está mais adaptado taticamente, tecnicamente e fisicamente está mais inteiro. Deu assistência nesse jogo também, ele tem 5 assistências nos últimos 3 jogos do Real Madrid. O Real Madrid que vai se ajeitando taticamente, a volta do Xabi Alonso no meio-campo fez muita diferença também e por causa disso o Real atropelou o bom time da Real Sociedad, que está mal na Champions League, é a segunda vez na história que participa também, mas no Campeonato Espanhol já se recuperou, já está brigando no pelotão de cima por vaga em competições europeias. E pelotão de cima também temos Atlético de Madrid que escorregou, mas Villarreal promete, né, Pazinho?
Villarreal promete, quarto colocado, zona de classificação à Champions League, e consegue segurar mais um grande em casa, né? Segurou o Real Madrid rodadas atrás, agora segura o Atlético de Madrid também, num jogo que merecia ter vencido, foi melhor do que o Atlético. O Atlético não produziu muito bem, o Diego Costa saiu lesionado, inclusive vai desfalcar a Espanha nos primeiros amistosos que ele poderia jogar pela seleção da Fúria, e o Atlético não conseguiu se sair bem dentro de campo contra o bom time do Villarreal, que teve uma boa atuação do Cani, do Aquino, e detalhe, não teve o Giovani dos Santos, não teve o principal jogador do time e mesmo assim fez um partidaço contra o Atlético. É isso mesmo, saindo então da Espanha, vamos para o país da bota. Resultados na tela, porque agora é felicidade, amigo. Roma está começando a desmoronar 1-1 contra Sassuolo. Juventus ali pertinho, 3-0 contra o Napoli. Inter 2-0 contra o Livorno. Fiorentina 2-1 contra a Sampdoria. 0-0 de Milan e Chievo. Parma 1-1 com a Lazio. Pazini empatar com Torino. Tudo bem. Agora com Sassuolo. Tá começando, né, Pazini? Tá começando a derrocada, vai lá. Com o Sassuolo não dá, né? Ainda mais do jeito que foi. A Roma tomou empate aos 49 minutos do segundo tempo para um dos times mais fracos do futebol italiano. E aí começou até uma zoeira ali na Itália do termo romada, né? Estão falando já que a Roma está romando, como sempre, nas últimas temporadas. O time vinha de 10 vitórias seguidas, 2 empates seguidos contra times fracos agora. São pontos que não podem perder. A equipe da Roma não pode vacilar, como tem vacilado nas últimas rodadas. Tem time para brigar lá em cima, mas está vacilando bastante. E a Juventus, Pazini, atropelou uma partida que seria, teoricamente, difícil, né? A Juventus jogando a bola que a gente sabe que a Juventus pode jogar. Atropelou o Napoli, é o segundo melhor time da Itália depois da própria Juventus. É um dos jogos mais difíceis do campeonato. O jogo mais difícil para a Juventus seria no São Paulo contra o Napoli. E a Juventus passa o trator, 3-0, Pirlo, Marquise e Vidal jogando bola. Pirlo, Pogba e Vidal, na verdade, jogando bola demais essa partida, marcando gols os 3 meias. O Llorente teve uma partidaça também, além do Tevez. A Juventus massacrou, encostou na Roma, está só a 1 pontinho agora e mostra por que é a favorita ao título do futebol italiano, ao tricampeonato. Mais uma vez, tem uma diferença para os outros porque todo o time é muito forte, o elenco também. Ele jogou contra o Napoli, né? Tem um time muito forte também. Agora vitórias de Inter e Fiorentina em bola aí, vai lá. A Inter conseguindo uma boa vitória, encosta ali no Napoli na briga pela Champions League já, está se consolidando cada vez mais nessa posição da Liga Europa e teve como grande destaque a volta do Zanetti. Zanetti, 40 anos, desde 95 na Inter de Milão, o eterno capitão da equipe, voltou, entrou no segundo tempo e já voltou criando a jogada do gol do Nagatomo. É um mito mesmo o Zanetti, muito bacana a volta dele. Enquanto isso, a Fiorentina conseguiu uma boa vitória com outro jogador de destaque, o Rossi, marcou 2 gols, é o artilheiro do campeonato italiano, está voando o Rossi e a Fiorentina com seu bom time está na zona de classificação à Liga Europa, tirou o simpático Verona que estava ali no 5º lugar. Agora para fechar a Itália, Pazini, comente sobre empates de Milan e também da Lazio, decepcionando, vai lá. A equipe do Milan decepcionando muito, passa por uma fase péssima, jogando mais uma vez ali com o Balotelli na referência, o Balotelli não conseguindo render, o Kaká também caiu de produção e o Milan empatando com o Chievo, que é pior até do que o Sassuolo, que a Roma conseguiu empatar em casa. E outro time que passa por um momento muito ruim também é a equipe da Lazio. Os dois times, tanto o Milan quanto a Lazio, já vão ali se desgarrando da zona de classificação à Liga Europa, abrindo uma diferença muito grande. E o que preocupa é porque esse campeonato é mais difícil do que os outros. Nos outros campeonatos, o Milan, apesar do time fraco, poucos reforços, tinha ainda a terceira, quarta força do futebol italiano. Nessa temporada, o Milan está muito aquém da Roma, muito aquém do Napoli e também da Juventus. E até da Inter, que está com o time bem ajeitadinho. Então, pode ser uma temporada de nem vaga na Champions League para a equipe do Milan. E o Robinho na seleção, lembre-se disso. Fim agora do italiano, vamos para o campeonato da depressão, campeonato francês, resultados na tela, porque tivemos, obviamente, Mônaco empatando, mais um tropeço do Mônaco e PSG, vitória, Pazini, para fechar e meia dos dois para acabar isso logo. O PSG conseguindo vencer com uma grande atuação do Ibrahimovic, hat-trick, marcando 3 gols mais uma vez. Já é o segundo dele na temporada do futebol francês. O Ibrahimovic que marcou 14 gols nos últimos 8 jogos, tá? A fase dele é espetacular. O PSG com isso alcançou a liderança. Teve o Lucas também atuando muito bem e se desgarrou ali do Lille, que é o segundo colocado. O Mônaco vai se consolidando agora na terceira posição, porque
tropeça mais uma vez, mas ao menos teve o golzinho ali do Radamel Falcão Garcia, que é o artilheiro do campeonato, ao lado do Cavani com 9 gols. O Lucas, o bom dele é que ele entrou em menos de um minuto, já deu o passe para um gol. Ibrahimovic. Isso mesmo, então, fim do Super FC pelo Mundo. Agradeço, obviamente, Gabriel Pazini. Valeu, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E, amigo internauta, como sempre, acesse www.superfc.com.br e assista a TV com ótimos programas como o esporte.com. É isso mesmo. Então, obrigado e até mais.